boa tarde, noite, enfim, sei lá. Enfim, sexto ano. Olha só, a democracia ateniense era direta. Todos os cidadãos podiam participar da assembleia. Olha que lindo! Todos os cidadãos podiam participar da assembleia. Será que isso é verdade? Vamos ver até o fim. Que tomava as decisões relativas aos assuntos política, mas é bom deixar claro que o regime democrático ateniense tinha seus limites. Opa! Opa! Então, não é democracia. Democracia significa o quê? Ó, acompanha o mouse aqui, ó. Tá vendo o mouse aqui, meu amigo rato branco? Olha só. Cracia significa regra ou sistema de governo. Demo, demo vem significa do povo, aquilo que é público, é um governo do povo. Então, se democracia é o governo do povo, então tem que ser todo o povo tem que participar da política. Se todo o povo não participa da política, só uma parcela participa, já não é democracia, porque você está excluindo. E democracia significa governo do povo. Então quer dizer que só alguns conseguem participar da política? Não, isso está errado. Mas vamos ver quem podia. Só era considerado cidadãos apenas homens adultos com mais de 18 anos de idade, nascidos de pai e mãe ateniense. Homens adultos com mais de 18 anos de idade, nascidos de pai e mãe ateniense. Ou seja, o menino que é maior de 18 anos de idade, ele podia votar, mas se os pais e mãe dele também fosse ateniense, certo? Ou seja, o que essa questão está querendo? Ela vai te perguntar aqui, considerando o texto, é correto afirmar que a cidadania ateniense era. Olha, a cidadania ateniense, ela não abrangia mulheres, crianças e nem estrangeiros, porque o próprio texto está dizendo aqui que você só podia participar da política se você fosse homem, com 18 anos de idade, nascido de pai e mãe ateniense. De pai e mãe ateniense. Então o estrangeiro podia? Não, porque os pais dele não são atenienses. Uma criança podia participar da política? Não. Mulheres podiam participar da política? Também não, certo? Então esse texto ele não abrangia nem mulheres, nem crianças, nem forasteiros, estrangeiros. Certo? Next question. A sociedade espartana, estamos falando de Esparta, era dividida em 3 camadas sociais. A primeira era formada pelos esparciatas ou espartanos, que eram filhos de mães e pais estrangeiros que haviam recebido na íntegra a educação espartana. Essa camada, por sua vez, era formada por políticos, integrantes do exército, ricos, que por sua vez eram os únicos que tinham direitos políticos. A organização da política de Esparta era oligárquica, regida por leis não escritas. O que era oligárquica? Oligarquia significa poder na mão de poucos. Tu lembra, não lembra? É isso aí. Eu sei que tu tá acenando com a cabeça. Lembro. É isso aí. Oligarquia é poder na mão de poucos. Então só quem era rico, homem com 18 anos, que podia participar da política. Mas na divisão da sociedade, a primeira camada dela, que era a mais alta, era rico, era integrante do exército, entendeu? Que não eram pequenas pessoas, eram pessoas consideradas cidadãs, o que era muita coisa. Era muita coisa, beleza? Então quero que vocês entendam isso. Entendendo isso, nós conseguimos entender o que a questão está querendo. Olha, se ela já me deu essas informações, alguma coisa essa questão está querendo. Vamos descobrir o que é? Então, ela vai te perguntar, olha, Esparta constitui-se em uma sociedade oligárquica por quê? Ele está te perguntando por que Esparta ela é uma oligarquia. E aí tu vai dizer, poxa, o poder ele concentra na mão de poucos, entendeu? De um pequeno grupo de pessoas, que é literalmente o que está falando aqui no texto, que é os esparciatas. Oligarquia é poder na mão de poucos. E esses poucos quem são? Os esparciatas. Entendeu? Então,
Oligarquia não é que uma sociedade ela é regida por apenas um governante. Não. Em que o poder é na mão do mais pobre. Não é. Que o poder está na mão de todos os habitantes do país. Também não. Oligarquia é apenas poder na mão de poucos. Quem são esses poucos? Pessoas privilegiadas, chamadas de esparciatas. Certo? Esparciatas. Qualquer coisa pode me mandar dúvida. E sobre a questão de direitos, a soberania dos cidadãos, dotado de plenos direitos, era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total de homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena a aristocracia, a oligarquia e maior das democracias. A aristocracia eram pessoas ricas, pessoas que tinham um grande poder nessa sociedade, certo? E a oligarquia, tu lembra o que era? Eu sei que tu lembra. Que era pessoas ou poder na mão de poucos, certo? Poder na mão de poucos. Então, professor, então, o que essa pergunta está querendo dizer? Eu não entendi. Calma, meu cria, a gente vai falar. Essa questão ela está te perguntando, basicamente, sobre a questão de como era a cidadania na cidade-estado. E basicamente ela já está dizendo aqui, ó, a soberania dos cidadãos dotado de plenos direitos. Quem eram esses cidadãos? Esparciatas, que eram pessoas do exército, pessoas ricas, pessoas com muitas terras. Então, se eles se encaixassem nisso que eu acabei de falar, ser homem rico, ser do exército, ele tinha direito político, e esse direito político era o que mantinha a cidade-estado viva. Porque você tinha classes sociais. Você tinha o pobre trabalhando e você tinha um rico ganhando em cima do trabalhador. Certo? E aí ele vem te dizer, olha só, sobre o exercício da cidade-estado nas cidades-estados gregas, é correto afirmar que, poxa, se ele te deu essa informação, tu vai dizer, é correto afirmar que a participação política nessa cidade, ela variava de acordo com a organização de cada uma. O que isso está querendo dizer? Em que se tu fosse pobre, tu não participaria da política. Se tu fosse mulher, tu não participava da política. Então, para tu participar da política, tu dependia de atender alguns critérios. Como? Tu tinha que ser homem, tu tinha que ter 18 anos e tu tinha que ter pai e mãe espartanas. Ou seja, a tua participação política, ela dependia de que organização tu participava. Se tu era pobre, se tu era rica, se tu era homem, se tu era mulher. Certo? Não esqueça disso. Dependia do que você participava em organização. Última questão, meus caros. Olha só. Após a eclosão do pensamento mítico, o mito já não conseguia cumprir a função de explicar os fatos da vida humana. É nesse momento que surge o culto divino e do enfraquecimento dos mitos antigos. A tragédia grega, por meio do teatro da Grécia Antiga. A tragédia grega consistia em fabular os mitos, ou seja, fazer um teatro para deixar aquele mito muito mais artístico. E lhe forneciam características novas que pudessem ensinar temas diversos para o público, fossem eles religiosos, familiares, morais ou políticos. Ou seja, tu vai fazer um filme com um viés, ou seja, com uma ideia. Mas claro, e nós estamos falando de teatro, mas eu estou falando filme para ficar mais fácil para você entender. Olha só, existe um mito em que Zeus ele foi criado pela mãe Terra chamada Gaia, onde a própria mãe dele enganou o pai Cronos para que ele sobrevivesse, certo? Ou seja, falando assim, o entendimento ele fica muito brando, mas se eu transformar isso em teatro e adicionando algumas ideias para passar um ensinamento para vocês, isso é uma tragédia grega, isso é um teatro grego, beleza? Ou seja, eu vou fazer um teatro de mitos gregos, adicionando algumas ideias para te passar um ensinamento. Olha só, Shrek, a história de Shrek é uma história muito antiga.
Só que ela foi feito um filme, que é esse que nós adoramos, inclusive Shrek 2 é o melhor filme da franquia. E aí o filme nos passa a mensagem de quê? De que amigos, família é tudo de bom e que beleza não importa, certo? Que beleza não importa. É por isso que o personagem é um ogro. Mas o Shrek na história real ele é um homem. Tanto é que chega um momento do filme em que o Shrek se transforma em um homem, entendeu? Então, ou seja, são filmes, teatro para poder passar uma mensagem para alguém. Ah, beleza, professor, eu entendi. Agora, como é que eu respondo essa questão? Então, já que ele te deu todas essas características, tudo isso te explicando o que é fábula, te dizendo o que é uma tragédia grega, agora tu só vai aplicar isso nas alternativas. Então eu vou te dizer uma alternativa que é muito parecida com a realidade, que é basicamente o seguinte, que é educar a população. Como o próprio nome está dizendo aqui, ó, que a tragédia grega conseguia lhe fornecer características novas que pudesse ensinar temas diversos para o público. Então ele está falando de educar a população acerca de diversas questões na cidade. Se eu quisesse ensinar política, eu ia para a tragédia grega assistir no teatro. Se eu quisesse entender filosofia, ciências, eu ia para assistir no teatro, porque seria mais fácil de entender. Algumas igrejas nos dias de hoje, para ela passar o ensinamento bíblico de forma muito mais participativa, ela faz um pequeno teatro. Não sei se vocês já participaram ou já viram. Elas fazem teatros para poder passar uma mensagem, certo? Não se esqueçam disso. Ensinar o público acerca de diversos assuntos, como eles, familiares, morais ou políticos, certo? Até mais, gente. Boa prova.